O Eterno seja sempre louvado e bendito sobre as nossas vidas. Que tenhamos cada um de nós a inteireza de que estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Adonai Echad, ao único Deus. E nós, com essa inteireza e certeza no nosso coração, nós veremos a sua Shekinah, a sua glória, agindo em nossas vidas. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Mas Deus também é tzedek. Deus é justiça. Ele faz a sua justiça para com você, para conosco. Não a nossa justiça, mas a sua justiça. Porque a justiça de Hashem é a melhor para cada um de nós. Nós muitas das vezes pensamos que nós estamos certos em certas coisas, né? Em certos momentos, mas por mais que nós pensemos nisso, nós nunca estaremos com a nossa certeza, convictos de que é a verdade, que é a certeza, só Hashem. Então, Ele é a nossa justiça, Ele é a tua justiça, Ele que nos ensina, Ele que faz com que nós venhamos a passar por tormentas, mas Ele logo depois nos dá abundância, pois Ele é a nossa Adonai Echad, Ele é o nosso único Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Hoje eu fiz uma chamada do nosso grupo, nossos grupos, né, do meio-dia e da nossa pregação, para que estejamos empenhados a estarmos buscando ao Senhor em congregação, né? Obviamente aqui na Beit Tefilá, toda sexta que é Shabbat e todo sábado de manhã no nosso Shacharit Shabbat, para que tenhamos a bênção, a brachá completa do Shabbat nas nossas vidas. Isso é sempre muito bom, irmãos, estarmos com isso em mente, né? E que possa estar na massa do nosso sangue, estarmos vindo à casa do Senhor, porque alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Não existe o templo, né, lá em Israel, mas cada um de nós que somos o seu templo, temos uma Beit Tefilá, uma casa de oração, uma casa de estudos, para estarmos presentes como o corpo do Mashiach, louvando, buscando ao Deus eterno, o Deus da nossa salvação, né? Porque é Ele que proporcionou a nossa salvação através do seu Filho amado, o Senhor Yeshua. Essa noite nós chamamos o nosso Mevasser Marlon, por favor, para trazer a meditação desta noite, esta Parashá abençoada através da palavra de Hashem. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Aqui está, Senhor Deus, o teu servo, para ser canal de brachá, primeiramente para a sua vida e para as nossas vidas, nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem. Que tu possas usá-lo segundo o vosso beneplácito, para que possamos te adorar, Hashem, através da tua Bar Elohim. Nós oramos gratos, Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Já louvamos aqui hoje, somos mais que vencedores, mais que vencedores. Cantar é muito bom, declarar isso nas nossas vidas. Só que passamos por momentos difíceis na nossa vida, não passamos? Passamos por situações que nós realmente temos que crer no que estamos cantando. Confesso, irmãos, que até mesmo antes de receber esse convite para poder estar aqui hoje, eu me encontrava um tanto desanimado, sabe? Tem um abatimento grande, ficamos abatidos, ficamos cansados. Eu até demorei a responder o pastor, porque... Vai ter que tirar ele falando, não dá. Eu respondi só no outro dia, porque estava me abstendo um pouco do celular, deixei o celular, a televisão um pouco de lado, porque já estava me sentindo mal, muito mal. Cansado, abatido, desanimado.
Ele chega aqui, a gente tem que louvar, a gente tem que se fortalecer. Nós vamos ver na palavra que o abatimento, que o desânimo, ele pode te levar a perder as bênçãos do Senhor. Não podemos ficar dessa forma. E se você recebe a responsabilidade, você tem que estar de pé, estar firme. Eu não ia recusar porque estava vivendo em pecado, não. Mas eu queria recusar porque eu estava desanimado, eu estava muito abatido. Né? Talvez aqui todos não me conheçam, mas eu tenho filhos pequenos. Às vezes não estamos dormindo direito. É cansativo, uma rotina pesada. Só que o inimigo sabe, irmãos. Nós vamos falar um pouco aqui sobre as artimanhas do inimigo. E às vezes nós achamos até que é o contrário. Mas ele sabe onde ele pode te parar, pode te frear. Só que nós temos, irmãos, exemplos. Temos exemplos na palavra eterna e temos que ser exemplos para outros. A minha esposa essa semana até me chamou a atenção, porque nós costumamos nos reunir dentro de casa com nossos filhos para orar, para fazer uma palavra. E uma vez eu estava no sofá a dormir, ela me chamou a atenção. É cansaço, desânimo, não só físico, mas também espiritual, porque eu sou um exemplo para eles. Eles estão vendo o pai deles no momento de oração, no momento de clamor, de falar com Deus, lá dormindo no sofá. Eu tenho meus motivos? Tenho, não tenho dormido. Só que somos exemplos, irmãos. Eu tenho que ser exemplo para eles. Eu não fico de pé, no quarto eu não podia dormir antes. Eu estava com sono, tinha que levantar, assistir a aula em pé lá atrás. Aí para a aula do culto, não vou lá. O que eles vão pensar de mim? O que eles vão querer? O que eu estou refletindo para eles? Vamos abrir a palavra do Eterno, no livro de Números, no capítulo 20. É um pedaço da porção da Paraxá dessa semana. Números 20, a partir do verso 2, vai dizer assim: pelo fato de a comunidade não ter água, eles se reuniram contra Moisés e Arão. O povo discutiu com Moisés e disse: nós preferíamos ter morrido quando nossos irmãos morreram diante de Adonai. Por que você trouxe a comunidade de Adonai a este deserto? Para morrermos aqui, nós e nosso gado? Por que vocês nos fizeram deixar o Egito para trazermos a este lugar terrível, sem semente, figos, vinhas, romãs, sem água para beber? Moisés e Arão deixaram a assembleia, foram à entrada da tenda do encontro e prostraram-se com o rosto em terra, e a glória de Adonai apareceu-lhes. Irmãos, durante a nossa caminhada vão aparecer muitos obstáculos. O caminho nem vai ser sempre fácil, assim, vai ter que subir, vai ter que ir de um lado para o outro, vai ser complicado, vai ter obstáculos. Aqui o povo tinha um problema, no capítulo 20 ele tinha um problema, ele não tinha água, estava faltando água. O povo tinha um problema, só que Moisés e Arão, eles tinham dois problemas, porque além de não ter água, como o povo não tinha, eles ainda tinham que escutar as murmurações do povo. E eles eram frente do povo, eles eram responsáveis por aquele povo. O povo tinha um problema, Moisés e Arão tinham dois. Eles também não tinham água e ainda tinham que aturar as murmurações do povo. A vida de um líder, de um que está à frente de uma obra, é diferente. Quanto mais importante é a pessoa, maior é a sua responsabilidade, sendo ele considerados como graves os erros que para outros eram pequenos. Uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, um irmão chega ali, passa o sinal vermelho, está com pressa. Agora, se é uma pessoa que é à frente de um líder, é um responsável de uma obra, ele aponta o sinal vermelho, para ele é mais grave, porque ele tem que ser exemplo. Estou dando um simples exemplo aqui. Ele passa algo para as pessoas, ele é um exemplo, ele é um líder. Então, coisas pequenas, para alguns, para eles vão ser diferentes, vão ser vistas de outra forma. Quando nós lemos lá, abra comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, nós vamos ver um padrão. 1 Timóteo 3. A partir do primeiro verso diz assim: eis uma declaração na qual se pode confiar. Pode confiar. Se alguém deseja ser líder congregacional, procura uma tarefa nobre. O líder congregacional deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, moderado, ter autocontrole, ser ordeiro, ser organizado, hospitaleiro e capaz para ensinar.
esse capaz para ensinar, irmãos, me chama muita atenção, porque eu gosto muito do versículo de Gênesis 18, 19, que diz assim, ó, Deus falando a Abraão, porque eu o conheci e sei que ordenará a seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Quando você é chamado por um líder, você é chamado para ensinar, para ser exemplo. Aí você falar como Deus chamou Abraão. Por que eu chamei Abraão? Porque eu conheço. Eu sei quem vai ordenar a sua casa e os seus filhos o caminho do Senhor a seguir. Então, quando nós somos chamados, irmãos, para ser exemplo, nós somos chamados para ensinar. E temos que prestar muita atenção nas nossas atitudes. Continuando lá no Timóteo, versículo 3. Ele não deve beber excessivamente, nem se meter em brigas. Ao contrário, deve ser afável e pacífico. Não deve amar o dinheiro, deve cuidar bem da própria casa, tendo filhos obedientes que o respeitem. Se o homem não consegue cuidar da própria casa, como será capaz de tomar conta da comunidade messiânica que pertence a Deus? Não pode ser crente há pouco tempo, porque poderá encher-se de orgulho e assim incorrer na mesma condenação que o adversário. Além do mais, deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em desgraça nem na armadilha do adversário. Da mesma forma, os chamachim, diáconos, obreiros, devem ter bom caráter, pessoas em cuja palavra se pode confiar. Eles não devem ser dados a beber excessivamente, nem ser ávidos por lucros desonestos. Devem possuir a verdade da fé, anteriormente ocultada, com a consciência limpa. E, em primeiro lugar, devem ser testados. Então, caso se mostrem idôneos, devem ser designados diáconos. Da mesma forma, as mulheres devem ter bom caráter, não devem ser fofoqueiras, mas equilibradas e fiéis em tudo. Que os diáconos, seja fiel à sua mulher, cuide bem dos filhos e da casa, pois os que servem bem como os chamachim obterão uma boa posição para si mesmos e muita ousadia na confiança procedente de Yeshua ao Messias. Espero visitá-lo em breve. Escrevo-vos, porém, estas coisas, para que, se eu me demorar, você possa saber como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, e que a comunidade messiânica do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui, irmãos, Paulo nos escreve um padrão a ser seguido. Mas não é de qualquer forma, não pode ser do jeito que nós queremos. Nós temos um padrão a ser seguido. E nós temos que entender esse padrão, absorver e viver dessa forma. Para que Para que haja na casa de Deus, a comunidade do Senhor, seja assim, uma casa correta, edificada, fundamentada na palavra de Deus. A nossa casa, não só a congregação, a nossa casa possa estar fundamentada. Como eu falei no início, nós somos exemplos, eu sou exemplo dos filhos. Eu tenho que passar para eles a palavra eterna, da forma correta. Como é que eles vão agir? Eles têm um espelho. Eu sou um espelho para eles. Eles querem ver as minhas ações. Nossos vizinhos, nossos amigos querem ver nossas ações. Quais serão? Nós temos padrões a seguir. Não pode ser qualquer pessoa que está à frente de uma congregação. Por isso é uma grande responsabilidade estar aqui. E sofremos. Quem está à frente sofre. Por isso que muitos têm abandonado. Porque muitos não querem. Querem abrir mão, não querem continuar. Por quê? Porque é difícil, irmãos. É muita pedrada, é muito desânimo, dificuldade. Então, olhe para quem está à frente de um serviço, irmãos. Seja ele qual for, irmãos, qual ministério for. Seja o líder de uma congregação, seja o líder do ministério de louvor, seja o líder das crianças, das mulheres, dos jovens, seja qual for, irmãos. O inimigo, irmãos, ele sabe onde trabalhar. Ele sabe onde nos parar. Ele sabe onde colocar aquela semente, aquela erva daninha. Ele sabe. Por isso nós precisamos estar atentos e viver segundo o padrão do Eterno. O padrão que ele nos ensina. Seria a conduta, irmão, do que nós vemos aqui em Timóteo, uma conduta boa só para o líder? Não. Essa conduta, esse padrão, é para todos nós que querem ser, que servimos a Yeshua como Messias. É para todos. Principalmente para quem está à frente. Não é só para quem está à frente. A congregação
de todos os irmãos, temos esse padrão para seguir, irmãos. Não se meter em briga, ser hospitaleiro, organizado, ser afável, cada um ter a sua esposa, saber cuidar da sua casa, é para todos. E principalmente para um líder. Eu li algo que diz assim: liderar uma congregação não é como gerenciar uma empresa ou exercer um cargo público. O adversário não se importa se alguém consegue ficar rico ou poderoso. Às vezes a gente pensa o contrário, né? O inimigo não quer que eu tenha dinheiro. Irmãos, ter dinheiro é uma grande armadilha. Se não é eterno, não tinha nos alertado, mas fácil passar o calor do fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Às vezes achamos que não ter dinheiro é obra do inimigo. Será, irmãos? Porque se ele te der, será que vai conseguir permanecer com a tua fé intacta? Eu estava vendo uma entrevista esses dias aí, um casal bem humilde, aí conseguiu botar o seu filho lá no clube lá, o rapaz foi trabalhar no clube, nem dentes ele tinha, o pessoal lá do clube conseguiu fazer lá, consertar o dente dele, o garoto de repente começou a jogar bem, foi para um grande clube, eles estavam bem financeiramente, agora o casal separou. Quando eles estavam lá, bem humildes, estavam juntos. Quando o dinheiro entrou, eles se separaram. Olha, será que o dinheiro é bênção para todo mundo? O amor ao dinheiro é complicado, irmãos. O Senhor nos alerta a tomar cuidado com o dinheiro. Mas queremos que Ele nos dê, que não nos falte nada. Que não nos falte, que possamos ter para abençoar. Mas tome cuidado com o amor ao dinheiro. Achamos que o adversário ele se importa se ele deve cair ou poderoso. Entretanto, ele não se importa com isso. Ele procura, com todos os seus recursos, frustrar a divulgação das boas novas e a expansão do reino. É por isso que ele se preocupa em estragar a divulgação das boas novas do Evangelho e a expansão do reino. É por isso que ele não quer que nós façamos. Por esta razão, a sua armadilha está sempre preparada para levar à desgraça todos aqueles que estão comprometidos com a realização da obra de Deus. Se você está comprometido com a obra de Deus, irmãos, Ele vai querer te levar à desgraça. Porque se você te derrubar e você envergonhar o nome de Cristo, quantos não estão te vendo? O que Ele não quer, o que Ele não quer de nós, é que estejamos de pé, seguindo os padrões da eterna, vivemos na bagunça. É isso que Ele não quer. Por isso temos que vigiar muito, irmãos, com as nossas atitudes. Voltando lá para o livro de Números, onde fala lá que o povo, que Moisés e Arão foram diante da tenda e a glória do Eterno apareceu a eles. E vem dizendo assim no versículo 7: Adonai disse a Moisés: pegue o cajado, reúna a comunidade, você e Arão, seu irmão, e diante dela, diga a rocha que produza água. Vocês extrairão água da rocha, e assim farão a comunidade e seu gado beber. Moisés pegou o cajado diante de Adonai, como ele lhe ordenara. Depois de Moisés e Arão terem reunido a comunidade diante da rocha, ele lhe disse: ouçam aqui, rebeldes, devemos levar a vocês água desta pedra? Moisés levantou a mão e bateu 2 vezes com a vara na rocha. A água fluiu em profusão, e a comunidade e o gado beberam. No entanto, Adonai disse a Moisés e Arão: por vocês não terem confiado em mim, fazendo que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel, não levarão esta comunidade à terra que dei a vocês. Esta é a fonte da discussão, onde o povo de Israel discutiu com Adonai, e ele se fez considerar santo por eles. O Eterno disse a Moisés e Arão assim, aos líderes, aos cabeças, que foi direto no meio que estava à frente: porquanto não crestes em mim para santificar-me aos olhos dos filhos de Israel. O Senhor levou Moisés lá na frente, ordenou Moisés levar o cajado diante do povo, mas não ordenou Moisés usar o cajado. O cajado talvez já fosse para o povo um sinal de milagres. Um cajado, porque Moisés sempre carregou, os milagres foram um objeto utilizado para acontecer milagres. Só que dessa vez o Senhor não queria, porque talvez o coração do povo já não estava onde? Não estava no cajado. Talvez o coração do povo estava aprendido naquele objeto, não no poder de Deus.
Deus falou, só fala, mas Moisés foi lá e fez aquilo que não poderia, não deveria. Interessante que também Arão, irmãos. Moisés bate uma vez, bate duas, e quem foi que não ia entrar na frente? Só Moisés? Não, Moisés e Arão. Arão levou o peso junto. Foi ele que feriu a rocha? Não foi. Só que Arão também não interviu ali na hora. Arão era líder da congregação, não estava à frente. Aí Moisés pega a rocha uma, fere a dois. E os dois não vão ver a terra santa. Não vão ver a terra, não vão entrar na terra prometida. Por líder, irmãos, o líder é um peso muito grande. É muito grande. Por isso temos que seguir o padrão do Eterno. Se você tem alguma responsabilidade, está à frente de alguma obra, busque os padrões do Eterno. O Yeshua vai falar lá eu não vou ler lá em Mateus 19, que o homem deve ser o quê? Deve se unir a uma mulher, não ser uma só carne. Né? É um padrão. Fique com ela. Não é você ficar pulando de galho em galho. O Yeshua nos ensina. Mas a gente prefere seguir os padrões do homem, não do nosso líder, do nosso mestre. Então nós vemos que, por causa daquele momento ali que deviam estar chateados com o povo, chamou eles de rebeldes, tristes, os dois eles são proibidos de entrar na terra prometida. Quanto eles não caminharam junto com o povo? Quanto eles não instruíram o povo? Quanto eles não sacrificaram diante do povo ali? E sobrou para eles. Por quê? Um momento, a responsabilidade do líder é muito maior. É muito maior. Lá em Juízes 11, eu não vou ler, se você acompanhou a referência dessa paraxá, vai contar a história de Jefité. Jefité, ele era um homem que ele era filho de uma prostituta. Ele tinha irmãos, porém, ele era o único que era filho da prostituta. Foi criado com seus irmãos. Chegou um momento que os irmãos já não queriam mais ele junto. Mandaram ele embora. E ele foi. Sendo que os líderes do povo, por entrar em guerra, chamaram Jefté para liderar. E ele volta e lidera o povo. Ele vai à frente do povo. Engraçado que essa história não é só de agora, né? Que você vê que os irmãos se levantam contra alguém e esse lá que era o mais rejeitado, ele se torna um líder, um grande. Nós vamos ver isso na história de José. José foi rejeitado pelos seus irmãos, que eram realmente seus irmãos ali, foi rejeitado e chegou ao governador. A gente vai ver Davi, a história mais parecida com Jefté, porque quem era sua mãe? Davi era instruído. Quando o profeta chega lá para ungir, um dos filhos ia ser a rei, ele perguntou, tem mais ninguém? Ele falou, temos um lá, e ele resolveu. Então chama ele. Ele é chamado e é ungido rei. A história de Davi é mais parecida. E Davi foi o quê? Um grande rei. Que Deus diz que teve um coração segundo o seu coração. Por mais que ele errou, ele se arrependeu. Que possamos ser assim também. Então o Jefté, ele foi chamado, ele venceu, ia vencer a guerra, só que ele faz um voto, irmãos, talvez desnecessário. Um voto muito sério, muito importante. Ele abre a sua boca e diz assim: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor que sair primeiro da minha casa, quando eu regressar vitorioso, pertencerá a Adonai, eu sacrificarei como oferta queimada. Então Deus realmente dá os amonitas na mão do povo, Jefté liderando. Quando ele volta para a sua casa, quem está saindo? A sua filha. E ele rasga suas vestes, se lamenta, porque ele vai ter que sacrificar a sua filha. Há algumas tradições que dizem uma outra coisa, que não foi realmente um sacrifício, mas lembro, eu entendo que foi realmente um sacrifício. Diferente lá do sacrifício, quando Deus fala com Abraão. Foi Deus que falou com Abraão, sobe com teu filho, e Deus proveu. Aqui não, foi Jefté que abriu sua boca. Ele quis fazer esse voto. Ele teve que cumprir esse voto. Teve que cumprir. Quando você é chamado, você tem uma grande responsabilidade. Quantos votos nós já fizemos, irmãos? Votos de touro. Quantos já fizemos?
e não cumprimos. Muito complicado, irmãos. Ele era um líder. Chega no momento que ele faz um voto. Sabe lá se foi desnecessário ou não? Desnecessário. Ele quis fazer esse voto de entregar, só que quando ele chega na sua casa, a sua filha, a sua única filha, sai da casa. E ele ali sai das suas vestes, né? Se humilha, mas ele cumpre o voto. Tanto que é melhor não fazer voto. Não faça. Não faça voto. Por isso temos que se espada eterna, mas melhor não votar. Melhor não. Para que ele foi fazer esse voto? Para quê? E não especificou. Quer dizer, quem saísse. A primeira pessoa que saísse, o primeiro que ele visse, e foi logo a sua filha. Por isso, lá quer ver, Eclesiastes, abra o livro de Eclesiastes, aqui. 5, do verso 4 a 6, diz assim: se você fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Deus não se alegra dos tolos. Assim, cumpra seu voto. É melhor não fazer um voto que fazê-lo e não cumprir. Não permita que as suas palavras o tornem culpado e não diga ao oficial do templo que você fez o voto por engano. Por que motivo encenaria a Deus com o que você diz e destruiria ele aquilo que você fez? Ou seja, é melhor não votar, é melhor vigiar, é melhor se acalmar, é melhor buscar o eterno em espírito e em verdade, o adorar, do que fazer um voto todo. Um sacrifício, irmãos, que não foi, talvez não seria necessário. Mas quando nós vamos lá no livro de Hebreus, todo sacrifício ele tem um propósito. No livro de Hebreus, no capítulo 9, nós vamos ver que houve um sacrifício com um grande propósito, que foi o sacrifício de Yeshua. Hebreus 9, verso 11, diz assim: quando o Messias apareceu como sacerdote das coisas boas que já estão acontecendo, então, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ele o fez não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, libertando, dessa forma, seu povo para sempre. Se a expressão de pessoas cerimonialmente puras, com sangue e bodes de touros, e as cinzas de uma novilha, restauravam-lhe a pureza exterior, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como sacrifício imaculado, purificará nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Deus vivo. Por que hoje nós podemos servir ao Deus vivo? Porque aquele sacrifício, ele pode purificar a nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Deus vivo. Esse sacrifício, irmãos, perfeito, não tem nada de errado. Ele faz o quê? Nos purifica a nossa consciência. É quando nós reconhecemos Yeshua, irmãos, não tem outro caminho. É quando reconhecemos Yeshua como nosso único suficiente Salvador, que nós podemos, irmãos, nos livrar das obras que conduzem à morte e podemos viver e servir esse Deus vivo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e não há outro. Só através dele. Esse sacrifício, irmãos, foi perfeito. Esse sacrifício teve um grande valor. Apesar de muitos não quererem, ou no meio do caminho desistirem. Mas se você aceitou, irmãos, se você reconheceu, tomou um dia, levantou suas mãos, se entregou a tua vida a Yeshua, permaneça firme. Por mais que tenha momentos de dificuldade, por mais que tenha momentos de desânimo, de lutas, permaneça firme. Como nós louvamos aqui, somos mais que vencedores. Muito mais do que vencedores. Às vezes é difícil até louvar. Imagina Israel sendo bombardeado. São mais que vencedores. Vai ter dias maus,
mas somos mais que vencedores, porque reconhecemos Yeshua como nosso Mashiach, como nosso líder, e vamos seguir o exemplo dele, vamos seguir os padrões que ele estabeleceu da palavra eterna. Vamos olhar para essa palavra, e vamos seguir esses padrões, para que possamos viver e viver bem. Não tem como seguir esse padrão e viver mal. Vai ter momentos de dificuldade, porque o adversário quer a nossa desgraça. Ele quer atingir aquele que está proclamando as boas novas. Ele está tentando atingir aquele que quer expandir o reino. Mas ele se levanta para cair. Por um caminho ele irá, mas por 7 ele vai fugir de nós. Mas que possamos permanecer firmes, crendo que realmente somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jeová, abençoadora, porque você me fez lembrar que tem passado na internet, né? E várias pessoas que conhecemos, inclusive a Rodino, que mandam para mim os soldados nas trincheiras e as bombas caindo, e naquele momento que eles estão parados, né, eles estão lá cantando, louvando ao Deus da nossa salvação, louvando ao Eterno, né? Então, em meio àquela tribulação, em meio àquela guerra, eles, no momento que eles estão parados, que não estão lutando, eles estão louvando o Senhor. Irmãos, em meio às nossas dificuldades, às guerras das nossas vidas, nós também devemos fazer o mesmo. Estar louvando, bendizendo ao Senhor. Porque, assim como eles, que têm o único Deus, adoram o único Deus, nós também adoramos. E nós recebemos Yeshua, o seu Filho, o Mashiach. Você quer mais garantia do que esta? Que em meio às tribulações, a gente, hoje inclusive eu e a Gavá estávamos conversando de manhã, no café da manhã, né? E quase meio-dia, café do meio-dia, né? Quase, né? Quase 10 horas, era 10 horas, a hora que a gente estava tomando café. Essa friagem, a gente acorda cedo, penso que ainda é cedo ainda, né? Não, já era 9 horas. Ela levantou primeiro do que eu, é verdade. Mas tomou café junto comigo, depois que eu levantei. E a gente estava conversando das dificuldades, das tribulações. Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ter a certeza de quem nos salvou. Nós precisamos ter a certeza de quem é o nosso Deus. A nossa lunar, a nossa confiança está em quem? Em que Deus? Ou você não confia em Deus? Ou você acha que Deus não existe? Deus existe. Ele só vai ser real na tua vida se você crer nele. Se você não crer nele, ele não será real. Ele vai ficar à distância, te olhando, te observando e ver quais serão as suas atitudes. Ele nos diz na sua palavra que há um coração contrito, ele faz o quê? Ele não rejeita. Então, que possamos abrir o nosso coração, que nós possamos crer no único Deus, que nós precisamos confiar nesse único Deus, assim como nós confiamos um dia e nos entregamos a Ele. Mas vem os ventos, vem as dificuldades, e a gente pensa que acabou tudo. Não, não acabou tudo. São momentos que vêm e vão. E o Eterno está nos abençoando e nos guardando. Para o Hashem. Amanhã estaremos aqui, se o Eterno se permitir. Bezerra Hashem, com a ajuda de Deus, às 8h30 para amanhã. A gente teve lá 9 horas o café da manhã com essa rala gostosa aí, né? E às 9h30 se Bezerra Hashem, iniciando às 10h30 o início do serviço da Torá, do Shaharit Shabbat, o serviço da Torá. 9h30.
desculpe, 9h30. Às 9h30 da manhã. Para o Rachel. Vamos orar hoje não, ontem, nosso mais novo membro da nossa congregação, Beijo Restolão, novamente lhe as boas-vindas, completou mais um ciclo e iniciou outro, né? E queremos aqui agradecer ao Senhor pela sua vida. Vou chamar o nosso amigo Felipe. Salvando comigo. Levante a sua mão direita em direção aqui ao barril e oremos ao Senhor. Pai de eterno amor, nós queremos agradecer a você que está nos assistindo, que o Senhor derrame seus favores sobre você, sobre a sua família, que haja repoache de saúde plena na sua família, na sua casa. E se você gostou e quiser lá dar um likezinho para nós no Facebook, vai ser muito bom. E também, se quiser estar cooperando conosco financeiramente, nós temos lá o nosso Pix. Hashem também te abençoe e te guarde. Amanhã estaremos de volta, se bebês, grata Hashem, com a graça de Hashem, estaremos de volta amanhã às 9h30 da manhã. Yivarech Adonai que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Deixemos Yeshua HaMashiach, Adonai-o, Moshiach e Agar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. E o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Levi Traor.